Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Segunda-feira. Animados? Animado, meu povo? Precisamos estar animados, né? Mais uma semana que nós vamos começar. Graças a Deus, todo mundo com saúde. Bom dia. Bom dia. Gente, pra mim, eu tenho que trazer mais para perto. Hoje vamos começar um livro muito conhecido, livro de Salmos. Muitas orações, muitos louvores, louvor de adoração. Salmos é um livro conhecido, muito conhecido, talvez o mais conhecido da Bíblia, né? E para mim é uma alegria muito grande a gente já estar em Salmos. Já lemos muitos livros e hoje vamos começar esse livro que tem vários autores. Às vezes a gente pensa que Salmos é só de Davi, mas não, tem outros autores. E vamos orar? Vamos começar orando, porque o Senhor esteja conosco nessa leitura. Querido Pai, nós te louvamos, bendizemos teu nome, te glorificamos por esta manhã, por esse fim de semana, pela noite tranquila que o Senhor nos deu. Agora, Pai, iremos abrir tua palavra, fala conosco através destes salmos, que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que agora quando estamos iniciando. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra, as tuas maravilhas. Revela-nos, Senhor, os tesouros escondidos nestes salmos. E vem estar conosco, Espírito Santo, nos dando entendimento. Eu louvo, agradeço. O Senhor nos deu um dia de paz e de bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu vou ler algumas coisas interessantes aqui sobre o livro de Salmos. Salmos é uma coletânea de cânticos de adoração escrito por vários autores ao longo de um período extenso da história de Israel. Os títulos de alguns salmos atribuem a certos indivíduos ou grupos. Outros salmos contêm nenhuma referência à autoria. O indivíduo mencionado com mais frequência é Davi. E o livro de Salmos, como um todo, geralmente é associado a ele. Davi foi considerado o maior salmista de Israel. A designação de Davi, que aparece no título de vários salmos, também pode ser traduzida como para Davi, indicando que este cântico pertencia à coletânea davídica de salmos. Outros indivíduos e grupos associados a certos salmos são Asaf. Lembra de Asaf? Asaf foi aquele líder do ministério de adoração que Davi, quando estipulou ali na tenda da congregação, quando Davi se tornou rei, ele separou dentre eles adoradores que ficavam ali adorando com estes salmos, que a Bíblia fala que Davi entrega salmos a eles. E Asaf era muito bom nisso, a Bíblia fala que ele era muito bom. E então Asaf também escreveu livros, escreveu salmos. Então era Asaf, Salomão, Etã, Moisés também e os filhos de Corá. Então nós temos vários autores, são vários autores que escrevem essa coletânea aqui, que depois se juntaram-se e se formou um livro. Então é um livro de cântico, uma coletânea de cântico para os cultos de Israel. Então não tem uma data específica para a escrita desse livro, porque ele foi escrito por várias pessoas em tempos diferentes. Tem os tipos de salmo, que eu vou ler para vocês agora há pouco. São dirigidos primeiramente ao Senhor, Deus de Israel, e desempenham um papel importante na vida comunitária do seu povo. Engloba várias experiências humanas e positivas e negativas, e desse modo elas revelam que podemos chegar a Deus trazendo conosco toda a nossa vivência. Então, bom dia, Ângela. Então nós vamos ver que tem várias experiências pessoais aqui no livro de Salmos. As características deles é um livro de poesia hebraica, que é identificada em função do ritmo
e não da rima. Lembra que Davi entrega os instrumentos e fala, olha, vocês vão tocar esses instrumentos, entrega os salmos. Então, eles são músicas em forma de ritmo, eles não têm uma rima igual a gente tem nas nossas músicas atuais. Alguma das características também é a organização em estrofes, dentre vários tipos de paralelismo ou no sinônimo. Ele trabalha com palavras, com antônimos, sabe? Ele fala assim, o justo isso, o ímpio isso. Então, ele trabalha dessa forma, ou de paralelismo, e pode ser de forma de sinônimos, que às vezes se repete na segunda e na primeira palavra, né? Ou antitético, que é dessa forma que eu expliquei para vocês. Ou uma segunda frase explicando a ideia da primeira frase. Então, os salmos são estrofes e refrões, também usa refrões. Os temas deles são hinos de entronização a vários tipos de salmo, que fala sobre a majestade de Deus, que Deus deve ser adorado, que Deus é digno de louvor. E nós temos 5 livros. O livro 1 é do Salmo 1 até o 41. O livro 2 é do Salmo 42 ao 72. O livro 3 é do 73 ao 89. O livro 4 do 90 ao 106. E o livro 5 do 107 ao 150. Tem vários tipos de salmo. Tem salmo de peregrinação, que é aquele salmo que eles cantavam quando eles estavam indo para o templo. Lembra que eles moravam em cidades diferentes? Quando eles iam para Jerusalém a adorar, eles cantavam esses salmos. Então, chama-se salmos de peregrinação. Então, nós vamos começar pelo Salmo 101, com algumas curiosidades sobre o livro. E vamos ver. E eu vou ler hoje na Bíblia a Mensagem, que é aquela Bíblia que eu li o final do livro de Jó. E ela é uma leitura mais corrida, tá? Então não vai ter muita explicação no livro de Salmos, porque eu já vou ler numa versão já bem contemporânea, bem fácil de compreender. Salmo 1. Como Deus deve gostar de você, você não parece no bar do pecado, você não anda à espreita do beco sem saída, você não enfrenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite, e você é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as folhas e que sempre está florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeiras ao vento, sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Então aqui está falando sobre quem anda com Deus, né, os justos e os castigos dos ímpios. 2 é sobre a rebelião das nações e a vitória do Messias. Nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para discussão de cúpula. Os que negam o Eterno e se opõem ao Messias dizem: vamos nos libertar de Deus. Vamos nos livrar do Messias. Sentado no trono nos céus, o Eterno ri. Primeiramente, ele se diverte com a presunção deles. Depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo? Contarei a vocês que o Eterno disse a seguir. Ele disse: você é meu filho, e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente é só pedir. Nações, continentes, é só dizer, e todos eles dançarão para você. Ou, se quiser, poderá jogá-los para fora como lixo de amanhã.
Essa palavra é tão atual, né? Quantas a gente viu, principalmente agora no carnaval, as pessoas rejeitando Jesus. E esse salmo aqui, ele fala sobre isso, as nações que não aceitaram, que não aceitariam o Messias, né? Não aceitavam Deus. Porquanto reis amotinados usem a cabeça, juízes arrogantes aprendam a lição, adorem o Eterno com respeito, celebrem com tremor reverente, beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo, vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir, mas se vocês buscarem Deus, não se arrependerão. Amém. Salmo 3. Salmo 3 fala que Davi confia em Deus e em suas adversidades. É um salmo de Davi quando ele escapou de Absalão, seu filho. Lembra quando Absalão perseguiu ele? Então, quando Davi fugia de Absalão para salvar a sua própria vida, ele escreveu esse salmo. Ó Eterno, vê quanto inimigos brotam em erva daninha, um enxame deles me cerca, gritando insultos, nenhuma ajuda de Deus vem para ele. Mas tu, ó Eterno, me proteges de todos os lados, firma os meus pés, ergue minha cabeça, com todas as minhas forças eu grito ao Eterno por socorro, em sua resposta troveja no Monte Santo. Eu me deito e me durmo, depois levanto-me descansado e confiante. Não sinto medo diante dos milhares que me hostilizam, que me atacam de todos os lados. Levanta-me, ó Eterno, ajuda-me, Deus. Bate no rosto dessa gente, primeiro numa face e depois na outra. Acerta bem nos dentes deles, gente. Olha como que é essa tradução, ela é diferente, né? A ajuda certa vem do Eterno, sua bênção cobre seu povo. Então, que é um pedido de justiça, assim, que Davi está pedindo, né? Que ele está angustiado e ele pede esse socorro para Deus. 4. Um salmo de Davi. Quando eu chamar, responde-me, Deus, fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, tu me acolheste. Agora eu estou encrencado de novo. Atende-me, ouve-me. Ó escória da humanidade, até quando vou aguentar essas asneiras? Por quanto tempo vão correr atrás de mentiras? Por quanto tempo vão correr atrás da ilusão? Vejam isto, vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante que eu chamo por ele. Reclamem se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresente seu canto diante de Deus e aguardem a decisão dele. Porque estes todos sempre querem mais e mais, dizem, mais e mais. Deus me dá além da conta, a alegria sem igual num dia comum, mais do que eles conseguem nos seus sustos consumistas. No fim do dia estou pronto para o sono profundo, porque tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem. Olha como que Davi canta aqui, que mesmo quando ele está aqui nessa angústia, esse povo fazendo tudo isso, ele ainda consegue dormir em paz, porque ele confia no Senhor e que ele vai colocar a vida dele em ordem. Por isso que é importante a gente... eu não sei ler, eu não sei falar, mas se nós viermos aqui no Salmo, nós vamos encontrar quantas orações que se parecem com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente está vivendo. Mais um Salmo de Davi aqui, ó. Ouve, ó Eterno, por favor, presta atenção. Podes entender estas coisas desconexas, meus gemidos e gritos? Deus, meu rei, preciso da sua ajuda. Todas as manhãs tu me ouvirás repetindo isso. Todas as manhãs deposito os cacos da minha vida sobre o teu altar, esperando que desça fogo do céu. Tu não convives com o perverso, nem convidas o mal para ser seu hóspede. O arrogante tropeça diante de ti, balanças a cabeça em desagravo ao malfeitor. O Eterno destrói o mentiroso, os sanguinários e os falsos te enojam. E aqui estou eu, seu convidado, não consigo acreditar. Entrarei na sua casa e aqui estou de joelhos nos teus santuários, aguardando a sua orientação para atravessar seguro as linhas inimigas. Davi pedia socorro para Deus ante as guerras que ele enfrentava, né?
Toda palavra que pronunciam é campo minado, os pulmões exalam gás venenoso, a garganta é uma sepultura aberta, a língua escorregadia como a ladeira enlameada. Declara os culpados, ó Deus, que sabedoria deles os arruinos, chuta-os para fora, eles já tiveram sua chance. Mas tu nos darás boas-vindas de braços abertos, quando corrermos para ti em busca de abrigo. Que a festa dure a noite inteira. Monta guarda durante a celebração. Tens fama, ó Eterno, de acolher os que te buscam. Fazes da nossa satisfação um enfeite. Salmo 6. O Eterno, ó Eterno, para de gritar comigo, não me ponha mais de castigo. Trata-me bem desta vez, pois eu estou carente de afeto. Não vês que eu estou coberto de hematomas, pancadas que doem no corpo e na alma? Ó Eterno, quanto tempo ainda falta para que me dê uma folga? Aparta e acaba de vez com essa briga. Ó Eterno, se me amas de fato, então me tira daqui. Que valor vou ter para ti se eu estiver morto? Não poderei cantar em teu louvor se estiver numa sepultura. Estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama está inundada há 40 dias e 40 noites, no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros. Quase cego, vou piscando, tateado. Davi estava inchado de chorar. O que ele estava vivendo aqui, né? Ele pedindo misericórdia para o Senhor. Caiam fora, gente perversa. Finalmente o Eterno ouviu meus soluços. Meus pedidos foram atendidos. Minhas orações foram respondidas. Acovardados, meus inimigos desaparecem. Vendo que a desgraça caía sobre eles, viraram as costas e fugiram. Viu como que essa linguagem ela é bem... Assim, olha, bem em cima. Olha na NVI esse mesmo salmo, Salmo 6. Vou ler ele aqui para vocês numa linguagem de música. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-me, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Aqui fala leito, na outra linguagem fala colchão. Por que? Lídia, era colchão? Era colchão, lógico, um colchão diferente de hoje, mas o que ele queria dizer era isso. Meu leito, a minha cama. Né? Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu meu choro, o Senhor ouviu minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. E agora ele vem para o próximo Salmo 7, confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me e o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, enxergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-me, Deus, meu Deus.
ordena a justiça, reúne os seus povos no seu redor, nas alturas, reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. A gente fica olhando assim, mas por que tanto desespero? Mas Davi, a gente lembra que ele era um guerreiro e primeiramente ele foi perseguido muitos anos. Ele ficou muitos anos sendo perseguido por Saul. Então, além dele, depois ele ter lutado muitas guerras, Davi, ele viveu uma vida flagelada mesmo, gente. Ele vivia... Não é à toa que ele escreveu tantos salmos assim, pedindo socorro para Deus. Porque não foi fácil a vida dele. Desde que ele foi ungido, não foi fácil. Salmos 8. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares. Salmo davídico também. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome com fortaleza, por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Olha ele adorando aqui. Eu acho isso tão interessante, porque às vezes ele vivia também realmente essa vida perturbada, mas olha ele falando da majestade do Senhor, da grandeza do Senhor aqui. E esse aqui já foi um salmo de adoração que ele entregou para Asaf, o mestre das músicas. Então, ele entrega esse aqui, que ele fala da grandiosidade de Deus, das estrelas e etc. E o Salmo também, o Salmo 9, também ele é um salmo de música que ele entrega para adoração no templo. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as suas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e minha causa. Em teu trono te assentastes, julgando com justiça, repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para que todo sempre apagaste o nome dele. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desraigastes as suas cidades, já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio
para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas de sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causa os que me odeiam. Salve-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte a tua salvação. Caíram as nações na cova que abrigam os teus pés, que ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa, os ímpios caem nas suas próprias armadilhas. Voltem, ó ímpios, ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença, infundir-se-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Olha aqui, ele no versículo 12, no 11, cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Você vê que ele está narrando aqui que ainda há em perseguição, mas o foco dele nesse salmo, ele foca na adoração. Ele convida as pessoas a adorar. Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Então, você vê que a perseguição ela continua, mas o foco dele aqui nesse salmo realmente é a adoração a Deus. E no Salmo 10, aqui tem uma observação nessa Bíblia, que mas ele refere assim ao 9, tá certo. Os Salmos 9 e 10 talvez sejam originalmente um único poema, organizado em ordem alfabética no hebraico. Na Septuaginta constitui um único salmo. Então, provavelmente, esse próximo salmo também, ele é continuação do 9, segundo a anotação aqui dessa Bíblia, que é a Bíblia NVI. Senhor, por que está tão longe? Por que te esconde em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da própria cobiça e a sua ganância. Amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Estão acima da compreensão estas tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados. Em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo o seu íntimo: de nada me pedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega a ti. Tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor,
ouve as súplicas dos necessitados. Tu os reanimas e atende o seu clamor. Defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que o pó, já não cause terror. Então, nós vimos aqui que ele está falando da audácia das pessoas que perseguem, mas ao mesmo tempo, ele está falando do refúgio deles em Deus, né? Quantas vezes a gente se pergunta que as coisas estão grandes demais, os problemas são grandes demais. Mas é o Senhor que sempre que vai lutar por nós, né? Ele fala aqui no final que o Senhor é quem defende, o Senhor é que ouve a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atende o seu clamor. Defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Então, essa defesa, ela realmente vem do Senhor. O homem não passa de pó, mas para que ele pare, só o Senhor, só, como diz o ditado popular, só Jesus na causa, né? Salmo 11, que também foi um salmo escrito para Asaf cantar lá no coisa. Ele já fala da confiança em Deus, né? Da Deus que salva os retos e castiga os ímpios. Vamos ver como que ele falou esse salmo. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras atirarem nos retos de coração. Quanto aos seus fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma ele odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Olha o final de quem ama a justiça. Então Deus tem o seu rosto voltado para os retos. E agora ele vai falar também sobre a falsidade do homem e a veracidade de Deus. E aí pode até falar que as lutas continuam aumentando, pelo que a gente vê aqui Davi clamando misericórdia de novo. Ó. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e o gemido do pobre, agora levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. Então agora você vê que a decisão que Deus se levantando, né, para dar livramento e ele continua confiando. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguro e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Então, eu li esses salmos, até o 12 aqui agora, eu li na versão NVI. Eu vou ler o mesmo salmo, Salmo 12, vou ler ele aqui na mensagem para vocês verem como que é, se ele estivesse falando hoje. Rápido, ó Eterno, preciso da sua ajuda. A última pessoa descendente acaba de cair. Todos os amigos de confiança se foram. Todos se esmeram em mentir. As mentiras deslizam de seus lábios escorregadios. Falam com língua de serpente. Corta os lábios deles. Arranca aquelas línguas arrogantes. Cansei de ouvir. Podemos convencer qualquer um de qualquer coisa. Nossos lábios controlam o mundo.
Nos barracos dos pobres, nas ruas escuras onde gemem os desabrigados, Deus diz: basta, estou a caminho para curar a dor do coração dos abatidos. As palavras de Deus são puras, pura prata, refinada 7 vezes no forno de palavras. São puras na terra e no céu. Ó Eterno, salva-nos das mentiras deles, dos perversos e nos espreitam com mentiras, dos perversos que colecionam honrarias por suas maravilhosas mentiras. Esse é o Salmo 12, que é o último salmo desta manhã. A gente está lendo assim, serão vários salmos. Eu gostei muito de ler nessa linguagem contemporânea. É uma forma bem diferente. Eu nunca tinha lido os salmos nessa Bíblia. Eu uso ela mais assim para fazer quando a gente está fazendo alguma atividade, que a gente lê várias versões. Ela não é uma Bíblia que eu costumo estudar, mas a gente percebe que para hoje ela é muito interessante. Olha como que ele fala: cansei de ouvir, podemos convencer qualquer um de qualquer coisa. Então é uma linguagem que ela nos aproxima muito da realidade que Davi estava vivendo aquela época. E a sensação que a gente tem lendo esses salmos é que, nossa, será se Davi tinha mania de perseguição? Né? Mas, na verdade, a gente sabe que ele foi guerreiro e ele foi perseguido muito tempo mesmo. Teve revoluções, o filho dele, mentiras. Esse aqui eu não estudei um por um, esses salmos, para dizer cada época, mas eu vou pesquisar, saber mais na frente, assim, quais os salmos que foi escrito em qual época. Então, a gente vê que ele está sempre pedindo para Deus se atentar para ele, para trazer paz, trazer refúgio para ele em meio a essas angústias. Então, nós vamos passar alguns dias lendo salmos. Serão leituras mais rápidas, não, porque não tem tanto contexto histórico, porque ou é louvor e adoração, ou é uma súplica, um pedido de socorro. Então, é fácil de compreensão, não precisa de eu estar explicando tantas coisas. Por isso que eu peguei essas duas versões aqui, a linguagem mais atualizada, mais parecida com a nossa conversa do dia a dia, para ficar mais fácil, porque são orações, tá bom? Então, por hoje, nós lemos esses 12 capítulos, são 12 salmos. Expliquei que eles não foram escritos somente por Davi, mas por Asaf, para quem chegou depois. Asaf, que foi aquele ministro dos levitas, que eram os adoradores. Quando Davi entrega os instrumentos para eles, fala: olha, eu quero que haja adoração 24 horas aqui no templo, todo o período que for ocorrendo os sacrifícios, eu quero que tenha os levitas adorando. E eles adoravam com esses salmos. Então, ele escreveu, o Asaf escreveu, Etã escreveu, Moisés, os filhos de Corá. Então, tem vários salmos. É uma coletânea que hoje está tudo junto pra gente ler. Mas ela foi escrita por vários autores ao longo da história de Israel. Então, nós vamos ver aqui salmos de adoração, salmos de pedido de misericórdia, os salmos da peregrinação, salmos que foram escritos na época do cativeiro, tá bom? Então, nós teremos aqui vários tipos de salmos para ler. Então, até amanhã, fiquem com Deus e nós nos vemos amanhã no Salmo 13. Obrigada, gente.